Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos pra ver. Lindo tu és.
Boa noite, amados irmãos, amada igreja, você que nos assiste aí na sua casa, que o Senhor nos abençoe a todos nós nesse período de distanciamento social, distanciamento geográfico. Nós estamos aqui nessa noite para louvar o nosso Deus, para engrandecer o nome do nosso Deus. E como você pôde ver na leitura com que começamos esta celebração, nós temos a convicção de que essas coisas ruins que nós estamos passando, elas são realmente passageiras, elas vão acabar. Mas o nosso foco não é aqui, o nosso foco não é material, o nosso foco é na eternidade. Nós já estamos vivendo a eternidade, meus irmãos, glória a Deus por isso. Queremos aqui dar o nosso abraço da Igreja Batista Evangélica Metropolitana a todos vocês que estão nos assistindo. E o Salmo 117 diz: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia! Vamos louvar ao Senhor. Coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo, pois conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Guardareis os meus mandamentos, rogarei ao Pai, Ele vos dará Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pôde receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais.
projeto de Deus, algo que Ele planejou para nós, o exercício do amor que vem do trono do Senhor. Pai que com autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. Pai que com autoridade do lar estende as mãos e abençoa os seus. Mãe que é o exemplo de mulher de Deus. Filhos que obedecem aos seus pais, unidade entre os irmãos, e um casal que se ama e tem Cristo Jesus em primeiro lugar. O inimigo não vai apagar o que o Senhor instituiu. O meu rei é quem age por mim. Minha família pertence a ti. Vem, restaura o que precisa ser tocado por tuas mãos, Senhor. Que tua graça se renove em mim e também no meu lar. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, pela tua bondade, pela tua fidelidade, Deus. Nós queremos orar a ti, Pai, por cada uma das famílias da nossa comunidade, Deus, as famílias dessa cidade, Pai, deste país, Senhor, que aonde quer que haja necessidade de restauração, que tuas mãos possam chegar em cada um desses lares, Pai, renovar aquilo que precisa ser transformado, meu Deus, ser restaurado por ti, Pai, porque nós sabemos que a família é um projeto que veio do teu coração, Pai, e nós sabemos que nada vai prevalecer contra ela, Deus. Por isso nós rogamos a ti, abençoa cada uma das casas, Pai, os líderes, os pais e as mães, ó Deus, que possam administrar seus lares com a tua sabedoria, Pai, que os filhos permaneçam obedientes, que honrem a seus pais e obedeçam em ti, Pai. Por isso nós clamamos, não deixe, Pai, não permita que famílias venham se dissolver, Pai, mas que elas possam em ti ver o real significado desse projeto que é tão incrível, Deus. Que nós também possamos valorizar os nossos familiares, ó Deus, nossa igreja também, que é uma família, Pai. Essa é a nossa oração e nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um. Ao momento, queremos, a propósito do mês da família, continuar aqui nossas meditações sobre família. E eu convido os amados irmãos a meditarmos nessa noite
na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Esse é um texto que trata do relacionamento entre pais e filhos. E eu acredito que é importantíssimo para nós que vivemos a realidade do reino de Deus, que nós tenhamos um pensamento e uma vida, um estilo de vida que corresponda aos valores do reino em nosso relacionamento familiar. Nesses dias nós temos meditado sobre a família e nós temos compartilhado com os irmãos algumas mensagens sobre como falar do amor de Deus para os seus familiares, para as pessoas que você ama. Mas é de suma importância que nós tenhamos a capacidade de conviver em amor. Numa época em que nós temos visto as famílias se destruírem, os relacionamentos entre pais e filhos parecem ser cada vez mais difíceis, nós podemos voltar os nossos olhares para a Escritura Sagrada e encontrar aqui as recomendações do Senhor para nós, para os nossos relacionamentos. Essa carta do apóstolo Paulo, essa epístola aos Efésios, ela é uma epístola que trata basicamente de relacionamentos. E ele mostra nessa epístola ali aos crentes daquela cidade como o relacionamento com Deus, ou seja, um relacionamento transformador com Deus, de que maneira esse relacionamento afeta os demais relacionamentos das pessoas. Quando nos relacionamos com Deus, ou seja, quando temos a nossa relação com Deus restaurada através da obra redentora de Jesus Cristo, nós alcançamos outros níveis de relacionamentos e temos um impacto nos nossos relacionamentos com o próximo, com a comunidade da igreja, no relacionamento conjugal, marido e esposa, né? No nosso relacionamento pais e filhos, no nosso relacionamento no trabalho, certo? Essas são áreas da nossa vida que são impactadas quando temos restaurado o nosso relacionamento com Deus. E no capítulo 6 dessa epístola, os primeiros versículos, Paulo fala precisamente sobre o relacionamento entre pais e filhos, e é aqui que nós queremos focar essa noite, na nossa conversa com os irmãos. E diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Pai Celestial, nós te louvamos porque o Senhor se preocupa com cada área da nossa vida e nos deixou a Tua palavra para que saibamos qual é a Tua vontade, não simplesmente na nossa vida pessoal, de forma solitária, isolada, mas o Senhor tem preocupação que vivamos a Tua vontade em todos os nossos relacionamentos. Então, Senhor, fala conosco através da Tua palavra nessa noite mais uma vez. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tem algumas coisas que são bem típicas de relacionamento entre os pais e os filhos, né? Aquelas frases que são marcantes, tem algumas que chegam a ser hilárias quando a gente começa a pensar nisso. Mas quem nunca ouviu da sua mãe, né? Não interessa se todo mundo vai, você não é todo mundo. Olha a outra aí, ó. Se eu for aí e encontrar o que você está procurando, eu esfrego na sua cara. E daí? Sou sua mãe. Ou e daí? Sou seu pai. Essas são algumas frases bem típicas no nosso dia a dia, né? Relacionamento
entre pais e filhos. Quem nunca ouviu do seu pai, eu não quero ouvir mais nem um pio. Aí o filho, naquela vontade de desafiar o comando do pai ou da mãe, vira assim e faz pio. E aí, meu amigo, saia correndo, porque mas é isso. Relacionamento, pais e filhos, a gente pode olhar para esse relacionamento de forma bem humorada e lembrar desses momentos, mas a verdade é que a gente precisa olhar também com mais carinho, com mais amor para o nosso relacionamento com os nossos pais e aqueles que são pais nos seus relacionamentos com os seus filhos, porque nós sabemos que Jesus Cristo, através da sua palavra, ele estabelece o que é uma boa convivência entre pais e filhos. E ultimamente, numa época em que parece que o abismo de geração entre pais e filhos se torna cada vez maior, e tem uma música do João Alexandre que eu gosto muito, Abismo de Gerações, onde ele fala exatamente sobre isso, sobre essa diferença de geração entre pai e filho, que é um verdadeiro abismo, mas no refrão ele diz assim, por isso Deus tem que ser para nós um ponto de encontro, uma mesma voz, e é isso aqui que nós queremos observar. Então esse texto, ele começa falando aos filhos, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a se fazer. Então, a primeira coisa que a gente pode destacar aqui, e isso vai especialmente aqui para as nossas crianças, os nossos adolescentes, os filhos da IBEM que estão aí assistindo a este culto, eles estão com os seus pais certamente no sofá. Prestem atenção no que esse texto está dizendo. O primeiro destaque aqui é a obediência. Meus irmãos, se há uma coisa que é prezada na Bíblia, que é louvada na Escritura, é a obediência. Aliás, a desobediência é a causa do sofrimento do homem, é a causa da queda, da corrupção da humanidade. Adão desobedeceu a ordem do Senhor, e é por isso que quando Paulo traz aqui a referência à obediência, ele fala, sejam obedientes aos seus pais no Senhor. O parâmetro aqui é o Senhor. Aliás, essa é uma coisa que precisa ser destacada aqui. Normalmente, tem pessoas que fogem desses textos, que fogem de Efésios 5, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, fala sobre o relacionamento marido e esposa, mulheres sejam submissas, maridos amem suas esposas, e fogem desses textos aqui, quando ele fala do relacionamento também pais e filhos, ou o relacionamento de trabalho, porque fazem uma leitura desses textos tendo em mente uma perspectiva cultural, da nossa cultura, da nossa sociedade. Mas nós não podemos olhar para esses textos com os olhares da nossa sociedade. Por quê? Porque a nossa sociedade é, em termos gerais, uma sociedade caída, corrupta. E se nós olharmos para esses textos, perdoem-me, tendo como base os relacionamentos corrompidos da sociedade, nós faremos a leitura errada do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está colocando como padrão a vontade de Deus. Sejam obedientes a seus pais no Senhor. Por quê? Porque num relacionamento familiar, onde essa família vive a vontade do Senhor, o filho pode plenamente obedecer aos seus pais, sabendo que obedecendo aos seus pais, ele estará cumprindo a vontade do Senhor. Não estou aqui dizendo que uma família cristã, uma família que vai à igreja todos os domingos, uma família que está na igreja, é uma família perfeita, que está tudo bem, que está tudo certinho. Não é isso. Infelizmente nós sabemos que ainda carregamos efeitos dessa natureza da humanidade que nós temos, apesar de já termos nascido de novo e de termos agora a natureza de Cristo, mas somos ainda suscetíveis a essas coisas. Então,
o que nós precisamos olhar aqui com cuidado é a ênfase que o apóstolo Paulo faz à obediência. O que se espera do filho é a obediência aos seus pais, porque os pais amam e porque tudo aquilo que os pais fazem com relação ao filho, fazem para transmitir vida ao filho. Por isso a obediência é a atitude que se espera do filho. A desobediência, a rebeldia de um filho para com seus pais, ela é um reflexo bem autêntico da própria desobediência, da própria rebeldia da humanidade para com Deus. Porque nesse relacionamento, os pais, tanto o pai quanto a mãe, são para os seus filhos como uma própria manifestação de Deus. Paulo diz que isto é a coisa certa a ser feito, isso é justo. Talvez tenha aí na sua Bíblia a seguinte expressão: isso é justo. E aí você pode então me levantar a questão: mas pastor Estevão, o meu pai não é crente, a minha mãe não é crente, o meu pai não é um servo do Senhor, a minha mãe não é uma discípula de Jesus Cristo, e às vezes eles me dão ordens que, ao meu entender, não são compatíveis com a vontade de Deus. Olha, eu vou lhe dizer, ainda assim, a coisa mais sensata a se fazer é obedecer, a menos que, de fato, a ordem que você esteja recebendo seja contrária à vontade de Deus. Se a ordem presumir que você irá pecar, então nesse caso você dará preferência a obedecer a Deus. Agora, esse relacionamento pai e filho, nessa situação, é uma excelente oportunidade para você, filho, ensinar o seu pai. E você dizer: pai, olha, nisto daqui eu posso lhe obedecer, tudo bem. Apesar de entender que eu não deveria fazê-lo, mas eu vou fazer por amor a você. Mas nisso daqui eu não posso obedecê-lo, porque isso daqui me faria pecar contra o Senhor. E você, pai, deveria pensar nisso. Você, mamãe, deveria pensar nisso. Se você está educando o seu filho para ser um homem íntegro, uma mulher íntegra, honesta, uma pessoa temente a Deus, uma pessoa que se desvia do caminho do mal. Olha, essa é uma conversa que entre pai e filho pode levar a um constrangimento, mas não um constrangimento de forma ruim, mas um constrangimento que leve ao pai, que leve a mãe a refletir sobre a sua própria vida. Então, o filho deve ponderar e deve ver se aquilo que ele recebeu de ordem dos seus pais reflete a vontade do Senhor. Honrar o pai e a mãe, e isso está logo no versículo 2: honre seu pai e sua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Quando nós honramos pai e mãe, nós sabemos que temos uma boa vida. Aqui o apóstolo Paulo usa como referência o próprio mandamento lá em Êxodo, onde nós vemos que é o quarto mandamento dos 10 mandamentos, e o primeiro com promessa é este: honra teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e prolongue os seus dias na terra. Olha, sabe aquela história daquela coisa quando a mãe olha para o filho e diz assim: meu filho, não vá não, eu estou sentindo uma coisa ruim aqui. Não sei se você já teve essa situação, eu já experimentei isso. Me lembro de uma ocasião em que havia acontecido um acidente muito ruim, um acidente horrível na estrada entre Teresina e Caxias. Por aquela época, eu pretendia fazer o vestibular em Caxias.
a minha mãe olhou para mim e disse assim: meu filho, não vá não, não vai fazer essa prova não, eu não estou me sentindo bem, eu não estou me sentindo à vontade, eu não vou ficar em paz se você for. E aí nós decidimos que eu não iria fazer aquela prova, aquele vestibular em Caxias. A melhor coisa a fazer naquele momento era obedecer. O que aconteceu depois disso é que não foi necessário eu fazer aquela prova de vestibular em Caxias. Eu fui aprovado na outra prova que eu tinha feito aqui mesmo em Teresina. Agora, quando eu leio honrar pai e mãe, e olha que eu faço uma leitura e eu olho para o meu próprio relacionamento entre mim e meus pais, e eu busco honrá-los. Agora, normalmente, nos nossos relacionamentos, ou nesse nosso cotidiano, da nossa sociedade que busca sempre riquezas, o material, o status social, parece a leitura das pessoas que honrar pai e mãe é você alcançar uma carreira profissional que foi sonhada por seus pais. Parece que é cumprir aquilo que era o desejo dos seus pais enquanto sonhos para a vida profissional dos filhos. E deixa eu dizer aqui uma coisa para você, meu irmão, para você, minha irmã, nessa noite. Nós precisamos ter cuidado com isto, porque muitas vezes nós estamos colocando os nossos filhos numa condição em que eles só se sentirão, ou só sentirão que nos honraram se eles alcançarem os objetivos que nós tínhamos para a vida dele. Agora, se esses objetivos que você tem para a vida do seu filho não forem exatamente os objetivos que Deus tem para você e para o seu filho, você precisa ter muito cuidado com isso. A nossa prioridade deve ser desejar para os nossos filhos, ter como objetivo para os nossos filhos os objetivos que Deus tem para nós. E como é isso? Pai e mãe, os seus filhos lhe honrarão se eles forem homens e mulheres de Deus, servos de Deus, honestos em tudo que fazem, forem bem-sucedidos em qualquer coisa que façam. A nossa busca enquanto pai e mãe no nosso relacionamento com o nosso filho não deve ser o de determinar para ele carreira A ou B, mas de desejar que ele, em qualquer coisa que ele faça na sua vida, ele seja ali uma luz, um referencial de um homem, uma mulher de Deus, de um profissional que é comprometido com os valores do reino. Filhos, e agora eu volto novamente a falar com os filhos, vocês estarão honrando os pais de vocês se os obedecerem, mas também se vocês se tornarem homem e mulher de Deus, pessoas comprometidas com o reino de Cristo, pessoas que valorizam vidas e não coisas. Nós honramos o nosso pai e a nossa mãe, e eu vou explicar por que nós honramos nosso pai e nossa mãe quando fazemos isso. Nós honramos nosso pai e nossa mãe quando nós fazemos isso, porque no fundo, o nosso pai e a nossa mãe, eles são representação do próprio Deus para nós. Então, quando nós nos tornamos homens e mulheres de Deus, pessoas comprometidas com o reino, com os valores do reino de Deus,
quando nos relacionamos bem com Deus e isso se transmite nos nossos relacionamentos, então nós nos relacionamos bem com os nossos pais. Nós respeitamos os nossos pais, a sua vontade, a sua opinião, ainda que trilhemos um caminho que não necessariamente foi um caminho planejado por eles em termos profissionais, mas a carreira profissional, meus irmãos, é uma coisa muito pequena diante de toda uma vida, que pode ser uma vida eterna, se ela for vivida para Jesus, ou por meio de Jesus. Isto é uma coisa muito séria, meus irmãos, porque eu tenho visto, e principalmente isso se aplica muito na nossa cidade, Teresina, onde há uma sede pelas melhores escolas, e que elas têm que fazer a criança estudar o mais tempo que for possível. E aí muitos pais estão tão preocupados com a carreira profissional do seu filho que esquecem de se preocupar se estão formando homens e mulheres de Deus. Aliás, meus irmãos, é por isso que no nosso país nós sofremos com muitas pessoas que alcançaram uma carreira brilhante, mas que não tem caráter, que tem um caráter mau. Pessoas que estão sempre de terno, bem-sucedidas, com muita riqueza, belas casas, carros, mas cujos crimes são crimes, chamados crimes de colarinho branco, os crimes cometidos pelos homens poderosos, homens de formação, homens que passaram nos seus vestibulares, nos seus concursos, que alcançaram um grande status social, mas que não têm hombridade, não têm honra, e por isso não honram seus pais e suas mães, porque riqueza nenhuma fará com que você honre o seu pai e a sua mãe. O que fará com que você honre o seu pai ou a sua mãe é levar uma vida que reflita a vontade de Deus, é trilhar o caminho do Senhor. Isso é o que fará com que você verdadeiramente honre o seu pai e a sua mãe. Pais, quando eu falo pais aqui, papai, mamãe, ambos. O versículo 4 desse texto traz uma mensagem para vocês também. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los, ou não leveis os seus filhos à ira. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Olha como a coisa se completa. Olha como a coisa se completa. No relacionamento familiar, o sucesso da educação do filho, um filho que cresce e honra o seu pai e a sua mãe, e é um filho obediente aos seus pais no Senhor e obediente ao Senhor, é resultado de pais que ensinam os seus filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Eles são resultados de filhos que são criados na instrução e na disciplina do Senhor. Não humilhar o filho, não desaprová-lo de forma irracional, não levar punição em momento de ira, são maneiras dos pais de não levarem os seus filhos à ira. Olha, deixa eu dizer aqui uma coisa a vocês. Há um risco muito grande por parte dos pais, às vezes quando vem o filho fazer algo que desaprovam, discipliná-lo com raiva. A disciplina dos pais para com os filhos, ela deve ser racional, ela deve ser pensada.
ela não pode ser impulsiva, ela não pode ser emocional. Ela não pode ser emocional, porque no afã de levarmos punição ao nosso filho, agindo de forma puramente emocional, nós podemos, enquanto pais, ultrapassar limites. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Os pais não podem se valer da sua posição de pais e autoridade. Não estou aqui negando a autoridade paterna, a autoridade materna. Os pais têm autoridade, mas eles não podem usar isso de forma irresponsável. Sabe o que é uma coisa que, às vezes, talvez você tenha visto isso em casa? Às vezes os pais fazem, que é uma coisa, usar da sua posição de forma irresponsável. O filho chegar, por exemplo, para a mãe, pedir algo, e a mãe diz: não, meu filho, isso eu não posso lhe dar, nós não podemos lhe dar. E aí depois a criança vai, num outro momento, escondida, e pede para o pai: papai, papai, me dá isso. Ele disse: o que sua mãe falou? Não, ela disse que tudo bem. Ele disse: tá bom, pois vai lá, pega aqui o dinheiro, vai lá e compra. Quando o pai ou a mãe desautoriza ou tira a autoridade do outro diante do filho, no seu relacionamento com o filho, isso é muito perigoso. Isso mina o relacionamento familiar. Isso vai causando fissuras no relacionamento familiar. Pai e mãe devem concordar na educação do filho. Pai e mãe devem estar de acordo na maneira como devem educar seus filhos em cada ação. Em cada ação. Pai e mãe devem prover os seus filhos com aquilo que é necessário para a vida dele. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Nós vivemos uma época em que os pais parecem estar mais preocupados em conquistar o amor dos seus filhos por meio de presentes, do que de exercer a sua autoridade de forma responsável. E quando o pai e mãe negociam o amor do filho, lhe dando aquilo que ele deseja, ou abrindo concessões para que a vontade do filho seja realizada, quando o pai e a mãe, em alguns momentos, decidem exercer a sua autoridade, eles entram em choque, porque o que os filhos precisam aprender, pai e mãe, é que a relação entre eles e vocês é uma relação de respeito, sobretudo. É de amor? É claro que é de amor. É claro que é de amor. E os pais amam seus filhos, esse amor é incondicional, mas o filho demora muito para entender o que é esse amor. A criança e o adolescente, principalmente, eles não têm a maturidade emocional para compreender o amor do pai e o amor da mãe. Mas o respeito, ele entende. O respeito, ele consegue entender. É por isso que o apóstolo Paulo vem e diz o seguinte: eduquem-nos com a disciplina e a instrução. Meus irmãos, vou ser sincero aqui com vocês, nós temos trabalhado através da Mocidade para Cristo com vários ministérios que atuam nas escolas. E uma das coisas que eu mais observo no nosso público-alvo, nossas crianças e adolescentes, é a completa falta de disciplina. Os pais não conseguem mais educar os seus filhos na disciplina. Os filhos não têm horários. Os filhos passam o dia inteiro no computador, celular, TV, som. E aí, quando o pai vai exigir algo do filho, ele recebe negativas. O filho não honra o pai, o filho não honra a mãe. E por que o filho não honra o pai, não honra a mãe? Nesse sentido, não obedece? Porque ele não aprendeu o respeito, ele não aprendeu a disciplina. Mas ele não aprendeu isso porque o pai não ensinou, porque a mãe não ensinou. Eu costumo dizer
eu costumo dizer que não existe criança que seja, como é que eu digo isso? Uma criança. Eu costumo dizer que a culpa de crianças mal educadas é porque os pais não educaram bem. Essa palavra se aplica muito bem. Crianças mal educadas, crianças mal criadas. Crianças mal criadas. A culpa é sobretudo dos pais que não ensinaram limites, não ensinaram respeito, não ensinaram disciplina, a instrução do Senhor. Mas pastor, só tira isso daí só desse texto? Meus irmãos, Provérbios, que é um livro de sabedoria, e eu me recordo que quando eu era adolescente, a minha mãe, meus pais, minha mãe e meu pai, me deram de presente um livro, O Mapa da Mina. Eu me lembro desse livro. E era um livro de meditações diárias no livro de Provérbios. Foi um presente maravilhoso. E o livro de Provérbios, ele nos alerta para esses cuidados na educação dos nossos filhos. Ele diz: ensina a criança no caminho, e ainda quando ela for velha, não se desviará dele. O texto, ele ali nos passa duas perspectivas distintas, uma positiva e uma negativa. Vejam só, se eu ensino a criança o caminho da obediência, o caminho da disciplina, o caminho do Senhor, então ela cresce tendo aprendido isso. Aqui não está falando de salvação. Esse versículo não está falando de salvação, está falando de educação. Está falando de educação. Eu conheço pessoas que tiveram uma educação cristã na sua infância, se tornaram adultos, infelizmente não são adultos que são servos do Senhor, não se converteram ao caminho do Senhor, mas os valores que lhe foram ensinados pelos pais na sua infância ele carrega. São pessoas honestas, são pessoas íntegras, pessoas de valor, porque aprenderam dos seus pais. Da mesma forma, se você ensina a criança do jeito que ela quer, no caminho dela, com a vontade dela, coisa que tem muito pai fazendo hoje. O que meu filho quer? Meu filho quer isso. Meu filho quer comer aquilo. Meu filho quer vestir essa roupinha. Precisamos tomar cuidado com isso, meus irmãos. Que a tendência é a de uma criança que cresce egoísta. Aliás, o próprio livro de Provérbios também diz: é natural da criança fazer tolice. É natural da criança fazer tolice. Mas aí o pai que disciplina, ele mostra que ama os seus filhos. Ele mostra que ama o seu filho. O Senhor nos disciplina. O Senhor nos disciplina. O pai e a mãe que ama o seu filho deve educá-los na disciplina e na instrução do Senhor. Você, filho, e aí todo mundo é filho, né? Todo mundo é filho. Um filho transformado é aquele que obedece, aquele que honra, aquele que vive bem na terra. Nossa sugestão é que você, nessa noite, filho, olhe para dentro de si, olhe para a sua vida e veja de que maneira você pecou contra os seus pais. Peça perdão a Deus e peça perdão a eles por sua desobediência, por sua desonra. Isso é o que um filho transformado pelo amor de Deus faz. Um pai transformado pelo amor de Deus é aquele que educa o seu filho com sabedoria e sensatez.
Olhe para você mesmo, para a sua vida, para a maneira como você tem educado seu filho. Peça perdão a Deus se porventura você levou o seu filho a pecar. Se você levou o seu filho à ira. Se o seu filho não lhe honra por causa da sua própria atitude, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Saibam que uma família transformada é uma família que conheceu o amor de Jesus, foi transformada pelo amor de Jesus e vive aquilo que o Senhor planejou para a família, que o Senhor desejou quando fez homem e mulher lá no Éden. Pais e filhos transformados são aqueles que tentam diariamente se afastar dos efeitos da queda no relacionamento familiar e abraçam diariamente o relacionamento que tem o seu relacionamento com Deus como ponto de encontro. Que o Senhor Jesus abençoe cada um dos irmãos. Nós já estamos encerrando nossa celebração desta noite, mas quero antes fazer aqui alguns comunicados. Primeiro, a partir de amanhã, segunda-feira, vai acontecer diariamente o Congresso de Mobilização Missionária da Junta de Missões Nacionais. Vai ser inteiramente virtual, gratuito. Então, eu vou colocar aqui agora o anúncio. E você, meu querido irmão, minha querida irmã, não deixe de participar. Não deixe de fazer parte daquilo que Deus está fazendo através da Junta de Missões, através das igrejas batistas no mundo. Então você pode conferir aí o anúncio da Junta de Missões Nacionais do Congresso de Mobilização Missionária 2020. Quero também aqui deixar já avisado que quarta-feira, às 19h30, temos o nosso encontro marcado no culto de oração, também aqui no nosso canal, no canal da Igreja Batista Evangélica Metropolitana. Não deixe de participar, meu irmão. Queremos orar por você e com você. Que o Senhor nosso Deus abençoe todos nós. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus eterno e todo-poderoso Pai, e que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com o seu povo hoje e sempre. Amém.